Bem, pessoal, então vamos lá. Imaginando que vocês fizeram a instalação do MySQL, vocês conseguem fazer isso que eu vou passar para vocês em qualquer banco de dados, ok? Quem não conseguiu instalar o MySQL, eu vou verificar o que está acontecendo ou verificar um outro banco de dados que vocês possam utilizar. Se eu não me engano, o PostgreSQL ele é um pouquinho mais leve, e aí quem está com problema no computador pode utilizar um outro SGBD, não o MySQL, ok? Então como que eu faço? Primeiro a gente tem que se conectar no SGBD. Então a gente tem que vir aqui procurar, vocês estão vendo a minha tela aí, né? Correto? Respondam no microfone, Sim. porque eu estou sem acesso ao chat. E suas lindas fotos. Tá. Esse daqui é o meu finado sogro. Workbench 8.8. Vamos esperar. Bem, para quem conseguiu a instalação, vai ter algumas conexões desse tipo aqui, ok? Por exemplo, vai ter uma aqui, ou quem não tiver nenhuma, você vai fazer aqui, ó, MySQL Connections. Você vai vir aqui e colocar o connection name, e aí você dá um nome para ele, teste, sei lá, local. 127.0.0.1.33. Esse daqui, vocês como bons técnicos em redes de computadores, vocês sabem que esse daqui é o hostname, o localhost que a gente chama, né? O endereço local. Se você fez essa instalação correta, isso daqui vai estar perfeito. Se você vier aqui em teste connection, ele vai pedir a senha e no momento que você instalou, ele pediu uma senha e você colocou. Eu coloquei uma senha simples aqui, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Mas você pode ter colocado a senha que você queira. Deixa eu ver o que aconteceu. Então uma deu certo, só que eu anotei a senha em papel e perdi o papel. Mas tirando isso, tá tudo ok. Que legal, né? Meu Deus. E aí vocês vão ter uma senha local, né? Que Não tem como colocar tudo em português? Não tem. Ou tem? Sim. Sabe que eu não sei? Quando você se conecta, não sei. Muito provavelmente vai aparecer uma tela igual essa daqui, ok? Vai aparecer uma telinha similar a isso daqui. No objeto selecionado, ou seja, não tem nada selecionado. Então você clica aqui, ó, em SQL. Aqui ele abre um script. O script o que é? São comandos SQL que você já tem pronto, ok? Mas se você quiser fazer um comando SQL, você clica aqui, ó, certo? Se você vier aqui e digitar show database e clicar aqui no raio, teoricamente era para ele mostrar os bancos de dados que você tem, ó. Existe esse monte de banco de dados aqui criado, certo? No caso, você vai ter o info esquema, o MySQL, o performance esquema, o sys e o Word. Vocês vão ter esses 4 bancos de dados criados aqui. Eu tenho ProvaDB, eu tenho teste 1, porque eu fui criando o tutorial do curso, o Achifa, ok? Então esses aqui, o primeiro comando que vocês têm que ver é quais são os bancos que eu tenho criado na minha base. Porque um SGBD do Workbench pode ter vários bancos de dados, ok? Então esse aqui é o Show Database. Eu acho que eu já passei isso na última aula, mas eu não consegui pegar ela novamente. Então eu vou passar passo a passo para vocês. Então o primeiro que a gente tem que ter são os comandos os comandos DDL, que são os comandos que vão montar a estrutura, vão montar as tabelas, os registros, como que vai funcionar os campos, certo? E o primeiro comando é o comando do create. Ó, vocês vão vendo que conforme vai digitando, ele já vai aparecendo para vocês. Ó, create database e vou colocar o nome aqui, ó, redes 2020. Vou vir aqui, ó,
ele já deu o comando aqui, ó. Show rows of texts, certo? Se eu vier aqui novamente e der o comando show databases, ponto e vírgula. Sempre que você termina um comando, ponto e vírgula. Não, aí eu tenho que marcar o que eu quero que execute agora. Vocês estão vendo aqui que criou um banco de dados. Deixa eu ativar o zoom it aqui. E, ó, o comando show databases, ok? Vocês vão ver que apareceu um banco de dados aqui chamado redes 2020, que foi exatamente o comando que eu acabei de executar aqui, ó, create database. Ou seja, o meu banco de dados já está criado, certo? Só que aí tem um pequeno probleminha. Ele está criado, só que ele não está setado. Se eu vier aqui, ó, em esquemas, tem algum banco de... Opa, deixa eu dar um refresh aqui, que ele não atualizou a lista, mas ele está aqui. Ó. Tem algum banco de dados em negrito aqui? Eu estou aqui, só que eu não estou vendo nada, certo? Então eu preciso falar que eu vou usar o banco de dados, ou qual banco de dados eu vou usar. Redes 2020. Aqui, ó. Ele já ficou em negrito, certo? Agora, tudo que eu fizer aqui, os comandos que eu fizer, que eu realizar, que eu configurar, ele vai aparecer aqui no Redes 2020. Tomem cuidado, porque o primeiro banco de dados que você entra quando você se loga como root é o sys, certo? É o sys. Então, quando você cria alguma coisa sem usar o comando use e o nome do banco de dados que você quer usar, as tabelas vão ficar nesse sys. E aí, o que acontece? Você faz tudo lá, vamos falar que vocês criam lá 200 tabelas do banco de dados. Ah, beleza. Acabou o serviço no dia, tal, foi embora, voltou no dia seguinte. Aí vocês vão lá e falam, eu vou usar, eu tenho que usar o comando use redes 2020. E aí vocês vêm aqui e fazem assim, ó, show tables. Nem sei se existe esse comando aqui, mas vamos ver. Show tables. Nossa, mas cadê as minhas tabelas em redes 2020? Tem alguma tabela que eu criei aqui no momento? Não, por quê? Porque quando você criou, você estava no sys. E se você usar no sys, ele vai ficar no sys. Quer ver? Use sys. Use sys, ó, aqui tem todas as tabelas, tem um monte de tabelas. Se eu vier aqui, ó, show tables. Olha quantas tabelas tem no sys aqui, ó. Isso aqui são tabelas do banco de dados, são tabelas que já são criadas no momento da instalação do banco. Então as tabelas vão ficar perdidas aqui, você não vai saber o que você está fazendo. Então, depois que você digita o comando create database redes 2020, você tem que criar ou executar o comando use. Oh, caramba! Aqui, ó. Desculpa, não tem database. É use redes 2020. Aqui, ó. Ou seja, você criou o seu banco de dados, você tem que usar o comando use 2020 para quê? Para a tabela ficar no banco de dados, certo? Bem, o comando create table, ele já faz parte da estrutura DDL, Data Definition Language, ok? A definição, linguagem de definição de dados. Então, eu já tenho meu banco de dados, eu posso começar a criar minhas tabelas.
eu vou vir aqui, vou digitar, ó, create, vou criar uma tabela, create table, vou falar aqui, aluno, com o quê? O código do aluno, matrícula, né? Matrícula, char de 5, por quê? Porque eu sei o tamanho, né? Então vai ter 5. Matrícula, nome do aluno. Geralmente a gente faz a nomenclatura assim, as primeiras letras sempre maiúscula. Não é uma obrigação, tá, pessoal? Mas geralmente é uma padronização que utiliza. Nome do aluno. E aqui assim, ó, varchar de 40. Certo? Por que varchar de 40? Porque pode ser variável. Luiz Mask tem um tamanho. Luiz Fernando Castilho Mask tem outro tamanho. Isso vai ocupando espaço no banco de dados. Se eu deixar como char, ele sempre vai gravar os 40 espaços no meu banco de dados. Imagina que você tem um banco de dados com 1 milhão de registros, aí você vai ver onde vai virar isso daqui, né? Nome. Então ele tem uma rua, né? Que também é varchar, sei lá, 30. Rua. Opa, digitei errado. Varchar de 30, rua. Eu vou colocar aí número, integer, certo? O que mais? Tem uma data de nascimento, né? Nascimento, do tipo date. Char, varchar, integer, date. Ok, já tá bom. Como que eu fecho? Fecha parênteses, ponto e vírgula. Ok, então como que eu vou trabalhar com uma estrutura do create table aluno? Então, create table, o nome da tabela, que no caso é aluno, certo? Depois eu abro parênteses. Tudo que tiver aqui dentro vai ser os meus campos. Ó, eu abri o parênteses aqui e fechei ele aqui com fecha parênteses e o ponto e vírgula, certo? Então eu vou criar uma tabela aluno que vai se chamar matrícula, char de 5, o nome dele, a rua, o número e a data de nascimento, certo? Só que tem um probleminha aqui, ó. Toda tabela, ela precisa de uma chave primária. Existem várias formas de fazer isso daqui, certo? Deixa eu abrir um negócio aqui para não me perder. Então, existem várias formas de fazer isso daqui. A primeira opção é já no momento que eu estou criando, vem aqui, ó. Eu sei que o aluno, a matrícula é a primary key. Então, já vem aqui, eu escrevo assim, ó. Primary key. Chave primária. Então, na hora que vai criar a tabela, já mostra que a matrícula vai ser a chave primária. O que é a chave primária? Que não vai existir dois alunos com o mesmo número de matrícula, ou duas pessoas com o mesmo número de CPF, ou duas pessoas com o mesmo número de carteira de motorista, certo? Então, esse primary key é o campo que só vai ser seu, de identificação seu. O teu código AL no Instituto Federal, AL alguma coisa, ou CT alguma coisa, no swap, ele é o teu código e somente seu. Não vai ter outro. Eu vou fazer... Provavelmente eu vou fazer ADS no Instituto Federal quando eu terminar o curso de redes. Ok? Beleza, você é louco para escolher as suas opções, né? Mas você você vai ter o mesmo código de quando você entrou no ensino médio, certo?
Se eu vier aqui, ó, e der um comando show tables, vocês vão ver que não tem nenhuma tabela criada, certo? Eu vou vir aqui, ó, e vou executar esse comando. Create table alunos, matrícula, char, do tamanho 5, primary key, com nome, rua, número e data de nascimento. Ó, criou a tabela, e se eu vier aqui e executar o show tables, já existe uma tabela aqui. Qual que é a tabela que existe aqui já? Pessoal? A tabela alunos, correto? Que eu acabei de criar. Se eu executar e se eu tentar executar aqui novamente, vai dar um erro. Você vai olhar aqui embaixo que vai dar um erro. Olha aqui o erro que vai dar, pessoal. O que é esse erro aqui, ó? Esse erro está falando que já existe a tabela aluno, ó. A cara da Juliane estava atrapalhando aqui, ó. Erro 1050. Esse aqui é o erro bem comum. É o erro quando eu tento criar alguma coisa, inserir alguma coisa e fala que já existe. Certo? Table aluno existe. Certo? Beleza. Eu criei a tabela aluno. É lógico que um banco de dados só, uma tabela só não faz... não faz um banco de dados, correto? Então, vamos supor que eu preciso mais duas tabelas aqui. Eu vou deixar esse comando aqui, ó. Eu vou criar uma outra tabela que é a disciplina. Certo? Então, vocês vão cursar as disciplinas. Então, eu vou criar a tabela create disciplina. Disciplinas, né? A disciplina mesmo. Opa, desculpa, pessoal. Create table disciplina. Ok? A tabela disciplina, ela vai ter uma sigla, certo? Sigla que vai ser char de 5 também, ok? Char de 5. Char de 5 não, char de 3, né? Todas as disciplinas só tem 3. Vou usar os padrões aqui do Instituto. Vai ter um nome disciplina, que vai ser varchar de 15, não precisa ser muito longa, certo? E vai ter a carga horária. Vai ser integer, certo? Só vai ter isso. Aqui alguns detalhes, só para vocês ficarem... Pode falar. Ah, tá. Nada não, agora que eu entendi. É que eu ia te perguntar por que você abre o parênteses e não fecha. Aí eu entendi que se abre, fecha depois. Eu fecho aqui depois. Tem um ponto de exclamação perdido aqui que não tem nada a ver. Ó, se vocês prestarem atenção aqui, eu coloquei nome, disciplina e nome aluno. Dentro da tabela, você pode tranquilamente escrever, por exemplo, eu poderia criar a tabela aluno e só colocar nome, varchar de 40. E criar a disciplina, nome, varchar de 15. Só que com o tempo vocês vão ver que isso daí começa a gerar um pouco de confusão, certo? Isso aqui começa a gerar um pouco de confusão. Porque vai ter muitas tabelas. Imagina que você trabalha numa empresa que tem uma tabela produto, cliente, fornecedor, empregado. E aí vai ter o nome do produto, o nome do fornecedor, o nome do cliente, o nome do empregado. E você vai falar, putz, esse campo pertence a qual? Esse campo pertence a qual? Então começa a virar uma confusão. Então a gente sempre faz essa associação. Nome, a gente associa a tabela, certo? Por exemplo, nome disciplina. Você sabe que esse campo é o campo nome da tabela disciplina, certo? Nome aluno, nome do aluno
da tabela aluno, certo? Então, você sempre tem isso daqui. Se você... Deixa eu só colocar aqui, show tables. Eu não executei ainda, eu só criei, ó, só existe a tabela aluno, certo? Se eu vier aqui, executar esse comando, agora eu vou ter duas tabelas, certo? Ó, aluno e disciplina, certo? Dá um refresh aqui. E se eu abrir aqui, eu vou ter a tabela alunos, certo? E vou ter a tabela disciplinas. Tranquilo? Se eu clicar em índice, a tabela aluno, aqui nesse primeiro momento, eu criei uma tabela, criei a primary key. Se você clicar em índices, vai aparecer aqui, ó, falando qual que existe o índice, que existe a primary key, certo? Agora, se você já vier aqui na disciplina, no índice, ó, nem está habilitado. Por que não está habilitado, pessoal? Eu criei alguma chave primária aqui da disciplina? Sim ou não? Não, né? Sigla, embora seja chave primária, eu não vim aqui e coloquei primary key. Só que se eu tentar fazer isso agora, ó, ela vai dar erro. Por que ela vai dar erro? Porque a tabela já existe, ó. Então, nesse ponto aqui, putz, eu esqueci de criar, eu vou ter que apagar a tabela? Bem, você pode apagar a tabela, não tem problema nenhum. Mas você pode alterar a tabela inserindo uma primary key, certo? Deixa eu só pegar o comando aqui nas minhas anotações. Ô, caramba! Qual que é o comando que eu faço aqui para inserir? É um comando DDL também, só que ele não é mais um comando de create, é um comando de alter, certo? E é bem simples, pessoal. Ó, alter table, que eu estou alterando, a tabela que eu estou alterando, disciplina, add primary key. Qual que é a primary key que eu vou adicionar? Sigla. Se eu vier aqui, ó, e mandar executar, ó, alter table, tá verdinho, significa que executou, certo? Se eu vier aqui, der um refresh na minha base, e eu vier aqui em índice, ó, já existe a primary key aqui. Qual que é a minha primary key? A sigla, certo? Se eu vier aqui e aplicar o show tables, vai aparecer aqui, né? Certinho. Entenderam? Então, caso vocês, nesse exemplo aqui, ó, esqueça de criar a chave primária, vocês podem depois, com o comando alter table, corrigir isso daí sem problema nenhum, ó. E muitas vezes vocês vão ter que trabalhar dessa forma aqui. A configuração do banco não vai permitir que você crie a tabela já de cara como chave primária. Entendeu? Beleza, pessoal? Bem, só que existe outra forma também de criar essa chave primária. Como que é, pessoal? Eu vou criar agora uma disciplina muito importante para a humanidade, que é a disciplina professor.
Vocês viram que eu errei aqui, né? Create table professor. Que vai ser o código do professor. Vai ser char 5, certo? Vai ser o nome do professor. Varchar de 40, certo? E tá bom. O que acontece quando acaba com o campo varchar? É 2 parênteses. Esse primeiro parênteses é para fechar esse parênteses aqui. E esse parênteses aqui é para fechar esse primeiro parênteses aqui, tá? Mas eu não quero fechar esse parênteses agora. Só mostrei isso daqui agora para vocês terem uma ideia. Eu posso fazer um outro jeito de criar a chave primária, é que depois que eu inserir o campo código professor, eu posso vir aqui no mesmo comando, ó, escrever assim, ó, primary key, código do professor, certo? E aí eu fecho parênteses novamente e ponto e vírgula. Vamos ver se o professor vai ser gerado, vai ser criada, a tabela vai ser criada. Se tudo der certo, ó, aqui. E se eu der o comando show tables, eu já tenho as três tabelas criadas, certo? Pessoal, isso daqui é o básico do básico para criar uma tabela, certo? O que eu tenho que saber de uma tabela? Eu tenho que saber o nome da tabela, os campos que a tabela vai ter, certo? Os tipos de dados que a tabela vai ter, certo? E qual vai ser a minha chave primária. Existem 3 formas de vocês criarem a chave primária. A primeira é na hora que eu defino a tabela, já de cara aqui, certo? A segunda é depois que eu criei a tabela, eu venho aqui e uso o comando alter table, certo? Essa é a segunda forma. E a última forma, que geralmente, por incrível que pareça, é a mais utilizada, o pessoal digita todos os campos que ele quer e na última linha eles identificam qual que é a chave primária. Quando isso é utilizado, essa chave primária? Quando eu tenho esse tipo aqui é utilizado. Quando eu tenho uma chave primária composta por 2 números. Agora, aqui na frente, a gente vai criar uma tabela que chama disciplina professor, que o professor leciona aquela disciplina, certo? Professor, Pode falar. a Maria colocou uma pergunta no chat. Pode falar Ela que eu não estou perguntou vendo o chat. assim: se for 2 chaves primárias, o procedimento será o mesmo? O procedimento é esse daqui, ó. Quando é uma chave primária composta, não é 2 chaves primárias, é uma chave primária composta com 2 campos. O procedimento é esse daqui. Eu vou exemplificar aqui na frente, certo? E você vai colocar vírgula, código do professor, vírgula, código da disciplina, por exemplo. Código do professor e o outro campo, certo? O mais utilizado é esse daqui por esse motivo, porque eu não posso vir aqui e falar que o primeiro campo vai ser chave primária e o segundo campo vai ser chave primária, certo? Eu falo que ele é chave primária, por último, quando os campos já foram inseridos. Imagina que o compilador do banco de dados, não é um compilador, né, mas o SGBD, ele lê o comando create de cima para baixo. Então, ele já criou os campos e faz isso daí, certo? Quando a gente vai trabalhar com chave primária, a gente também trabalha com chave estrangeira, certo? Deixa eu pegar o outro aqui.
O melhor exemplo aqui. Vamos lá. O professor, ele leciona uma disciplina, não leciona? Por exemplo, eu tenho um professor e ele leciona a disciplina. Então, eu posso criar uma chave primária, por exemplo. Eu criar uma chave primária, não, desculpa, pessoal, uma tabela create table, que é a professor disciplina, certo? Quais são os campos que ela vai ter? E aqui a gente tem que ficar atento a alguns detalhes, certo? O primeiro deles, a tabela professor disciplina, ela vai se relacionar com a tabela disciplina e com a tabela professor, ok? Então, eu vou ter que vir aqui e vou fazer assim, ó, sigla, posso usar o mesmo nome, sem problema nenhum, sigla, único detalhe que ela tem que ser o mesmo tipo de dados que eu criei na tabela sigla. Por exemplo, a chave primária de disciplina não é sigla do tipo char3, ela tem que ser idêntica aqui. Pode ser inclusive outro nome, poderia ser assim, ó, chuchu. Só que ela teria que ser do tipo char3, certo? O tipo de dados tem que ser igual, porque a tabela disciplina, ela se relaciona com disciplina. Então, teria que ser ela se relaciona com a chave primária da tabela disciplina. Então, ela tem que ser igual, certo? Pode ser outro nome? Pode ser o nome que você queira dar. Só que o tipo de dados tem que ser o mesmo. Então, ela tem uma sigla. Ela tem o professor, né? Que é o código do professor. E aqui ele é do tipo varchar de 5. Aqui, ó. A tabela professor é do tipo varchar de 5, certo? E geralmente um professor ele dá aula nessa disciplina em um ano. Então, ano, integer, certo? E semestre. Só vai. Professor, em cima você colocou char e depois vai achar no código, professor. Opa, tá certo. Muito obrigado. Imagina. Integer, certo? Ou seja, o professor ele pode dar essa disciplina dessa disciplina em um determinado ano. E aqui vocês vão entender a questão da chave primária um pouquinho melhor, certo? E vocês têm que ficar atento em relação a isso. Eu venho aqui e falo que a minha primary key, eu poderia vir aqui e falar que a minha primary key vai ser sigla e código do professor, certo? Só que tem um detalhe aqui, ó, se eu fizer isso. Significa que esse ano, se eu fizer isso, eu só vou poder dar aquela aula, aquele ano e aquela disciplina, uma única vez. E o código professor disciplina, todo ano muda. Esse ano vocês começaram com o Eros, e aí depois vocês tiveram a infelicidade de pegar eu como professor. Correto? Correto, pessoal? Ano que vem, se eu não quiser ir, se eu quiser ir dar aula de BD de novo, eu não vou poder. Por quê? Porque eu estou travado em uma única vez. Ou só aquele professor pode dar aquela disciplina. E é mentira. Se o Eros voltar, se o pessoal tiver
chance de escapar de não escapar, né? E olha o que eu faço aqui. Então eu vou falar o seguinte, ó, sigla, código de professor e ano, os três campos vão ser chave primária. Porque aí eu consigo falar, ó, no ano de 2020, no ano da pandemia, vocês tiveram a aula de banco de dados com o professor Luiz. No ano de 2021, pós-pandemia, vocês tiveram aula de banco de os alunos tiveram aula de banco de dados com o professor Eros, correto? Assim como os alunos de 2019 tiveram aula com o professor Eros. Isso daí é mutável. Se eu colocasse isso fixo, isso iria significar que eu só poderia dar aula de banco de dados. Entendeu? Ninguém mais poderia dar aula em outro ano, certo? Então aqui eu venho aqui e executo. Vamos ver se vai estar tudo certo. Ó, e se eu vier aqui e der um show tables, aqui ó, professor disciplina. Entenderam? Só que tem um detalhe. Eu só posso cadastrar uma disciplina para um professor se esse professor ele existir na minha base de dados. Ok? Para isso, eu tenho que fazer a validação. O que é a validação, pessoal? É falar que a sigla do professor disciplina se refere à sigla da disciplina. Por quê? Eu só posso cadastrar uma disciplina, um professor em uma disciplina que esteja cadastrada no meu banco de dados. E eu só posso cadastrar uma disciplina para um professor que ele esteja também cadastrado no meu banco de dados. Certo? E para isso eu tenho alguns detalhes a fazer. Então aí eu prefiro utilizar somente o comando alter, porque aqui dentro do banco de dados fica mais fácil caso alguma coisa não tenha sido criada. Então eu vou usar o comando alter table. Altere a tabela. Qual tabela? Professor, disciplina. Eu vou fazer o quê? Um add constraint. Ó, ele já preenche para mim. Eu vou dar um nome para essa constraint, geralmente de FK. FK significa foreign key. Ok? FK. Nem vou colocar entre... Ô, caramba! FK. Disciplina. Vou colocar disciplina, sigla. Disciplina. Sigla. E eu vou falar que ela é uma foreign. Aqui, ó, ela já preencheu. Qual que é a foreign key? É o campo sigla. Certo? Ó, esse campo sigla aqui, ó, professor disciplina, sigla, que ele referencia. Então, o comando referências, ó. Referências, qual? A tabela disciplina e ao campo sigla da tabela disciplina. Se tudo tiver certo, eu não digitei nada errado, ele vai criar uma foreign key. Só antes aqui, ó. Deixa eu dar um refresh aqui. Eu venho aqui, ó, tenho as columns, sigla, professor, certo? Eu tenho os index, a primary key aqui. Só que se eu vier aí foreign key, eu não tenho nada aqui, ó. Tá vendo? Eu não tenho nada aqui. Eu não criei nenhuma chave estrangeira. Se eu digitei tudo certo, eu vou criar ela agora aqui, ó. E yes! De primeira! Que eu digito, ó. Criou aqui, ó.
FK disciplina sigla. O que significa isso daqui? Que quando eu for falar que o professor dá aula em uma disciplina, ele só vai poder dar aula para uma disciplina que já está cadastrada, certo? E eu vou fazer a mesma coisa para o professor, porque eu só posso cadastrar uma disciplina para um professor que esteja cadastrado na minha base de dados. Só que aqui eu tenho que falar disciplina. Opa. Tem que mudar o nome, né? Professor. A sigla. Qual que é a sigla que eu coloquei mesmo? Código. Código do professor. Referências. Professor. A tabela do professor. O campo código do professor lá na tabela professor. Beleza. E aqui, se eu só tenho uma chave estrangeira aqui, ó. Se eu der um Professor. show, vai aparecer 2 chaves estrangeiras agora. Fala. Ah, não. É que pra mim tinha parado de compartilhar, mas já voltou. Então tá bom. Ok? Ou seja, eu já tenho um mini banco de dados aqui. Bem, pelo menos para fazer os testes, alguns testes iniciais, eu já consigo fazer aqui. Esses aqui são os comandos DDL. Se eu quisesse, por enquanto, eu não estou utilizando a tabela aluno. Então eu posso dropar o aluno. Eu já criei, ó. Já usei os comandos create e os comandos alter. Vamos supor que eu precise apagar alguma coisa. Por enquanto eu não vou usar o aluno. Então eu posso fazer assim, ó, drop table aluno. Se você verificar aqui, ó, eu tenho a tabela aluno, disciplina, certo? Professor e professor disciplina. Se eu vier aqui e dropar a tabela aluno, não que seja uma coisa que eu fiz de propósito, tá, pessoal? Não significa, assim, que eu queira dropar um aluno, tá? Não estou falando isso, tudo bem? Mas se eu quisesse apagar alguma coisa aqui, eu posso vir usar o comando drop table e simplesmente fazer isso aqui, ó. A tabela aluno, ela simplesmente desapareceu daqui, ok? Já imaginou que maravilha? Eu chegar na sala de aula e dar um drop table aluno. Sumir todos os alunos da minha sala. Ia ser bom ou não, pessoal? Não precisem comentar e nem me xingar, tá? Só foi uma piadinha de mau gosto. Entendeu? Então, o comando drop, ele apaga, ele some com a tabela. Beleza? E aí, para vocês entenderem só essa primeira parte aqui, eu vou fazer um insert. Então, eu vou inserir. Ô, caramba. Bem, eu vou fazer um comando aqui. Insert into disciplina. Certo? Ou seja, eu estou inserindo na tabela disciplina alguns, vou inserir alguns valores. A tabela disciplina, primeiro ela tem uma sigla, e ela é do tipo char, então eu tenho que colocar entre aspas. A disciplina IBD, certo? Vírgula, qual que é o nome da disciplina IBD? Banco de dados, certo? E ela tem uma carga horária de 80. Você está vendo aí que eu não coloquei 80 entre aspas, igual eu fiz com IBD e com banco de dados. Por quê? Porque carga horária é do tipo integer, do tipo inteiro. Então não precisa dessa aspa, certo? Opa!
Ô, caramba. Desculpa. Disciplina. Eu tenho que colocar aqui, ó, sigla, nome da disciplina e carga horária. Eu faço assim, ó. Values. Ou seja, eu tenho que falar que eu vou inserir em disciplina, nesses campos, estes valores aqui, certo? Ó. E aí, como eu verifico se está tudo certo? Se eu der um select asterisco from disciplina, eu vou ver que banco de dados foi inserido, correto? E aí eu posso pegar esse mesmo script aqui e inserir novamente, certo? Vamos supor que eu errei, esqueci de apagar a sigla, IBD. Ou, sei lá, eu vou mandar executar de novo. Quer ver o erro que ele vai dar, pessoal? Olha o erro que ele deu aqui, ó. Quando eu dou o comando insert. Só pegar melhor aqui. Ó, código 1062. Entrada duplicada, IBD. Por quê? Porque eu já tenho o IBD aqui, ó. Se eu der o select aqui, ó, ela já está inserida. Oh, caramba. Ela já está inserida aqui, ó, IBD. Eu não consigo inserir duas IBD. Eu poderia vir aqui e mudar isso aqui para IBX, por exemplo. E aí eu vou inserir, ó, IBX. E aí ele vai deixar eu inserir. Se eu der um select aqui, ó, apareceu IBD e IBX. Por que eu fiz isso? Lógico, eu errei na inserção, mas só foi para demonstrar para vocês. Eu nunca vou conseguir inserir outro campo com a mesma sigla, outra disciplina com a mesma sigla, certo? Mas eu posso vir aqui, posso inserir PWE, Programação Web. Web. Carga horária 280 horas também. E se eu inserir, ó, eu já tenho 3 campos aqui, ó, Programação Web. Entenderam? Beleza, disciplina tá ok. Vamos inserir professor agora. Insert into professor. Quais são os campos de professor? Código do professor, nome do professor, só isso. Código do professor, nome do professor. Values. Professor Luiz Maschi, certo? Opa, desculpa. CT de Catanduva, 13042. Opa. 130, vamos falar que eu coloquei só campo de 5, né? E o professor, o nome dele é Luiz Maschi. Certo? Campo inserido. Se eu vier aqui e der um select, professor, eu já vou ter um professor muito importante cadastrado aqui, ó, o CT 130, certo? Quem dá aula de PWE para vocês? O Douglas. O Douglas. Então, peraí. Ó, eu vou tentar inserir, ó. Ele deu erro aqui. Por que ele deu erro? Porque o código CT130, que é o professor Luiz, já está inserido, certo? Então é outro. Então vamos falar que é o 131. O professor
Douglas. Vieira, né? Aqui, ó. E agora ele vai deixar eu inserir. Por quê? Porque o professor Douglas não estava inserido ainda. Se eu desse select professor, vai ter o professor Luiz Maschi e o professor Douglas Vieira. Certo? Tá certo que os dois moram no sítio, numa fazenda iluminada, né? Mas eles estão aí. Ok? Cadastrado os dois. Olha que legal. Bem, se eu tenho o professor, eu tenho e a disciplina, eu já posso falar que o professor dá aula para determinada disciplina, não posso? Pode, porque se eu já tenho cadastrado. Então eu posso fazer assim, ó, insert into professor, disciplina. Deixa eu colocar aqui, eu gosto de que apareça. Professor disciplina. Quais os campos que eu vou ter que colocar professor disciplina? Eu vou ter que colocar a sigla da disciplina, certo? O código do professor e o ano. Vai dar aula. Values. Eu sei que o professor, a disciplina IBD, ela foi dada pelo professor Luiz, que o código dele é o CT130, no ano de 2020, certo? Antes, deixa eu só fazer um negócio aqui, ó. Opa. Select, asterisco, from, professor, disciplina. Ó, tem alguma coisa cadastrada aqui? Não. Eu teria que ter feito isso com vocês antes de cada coisa. Só que se eu vier aqui inserir, ó. Ele falou que inseriu. Se eu vier aqui, apareceu, ó. IBD 130, ano 2020. Eu sei que a sigla IBD é da disciplina de banco de dados, que o código do professor 130 se refere ao professor Luiz, no ano de 2020 ele deu essa aula, certo? Se eu tentar executar isso aqui de novo, mesma coisa, vai dar erro, por quê? Porque já foi inserido. Eu posso falar que o professor Douglas deu aula de IBD? Posso, porque embora a IBD já tenha cadastrada, o professor 131 não foi, 131 não foi cadastrado para ela. Então eu posso, ó, ele inseriu. Se eu vier aqui, vai aparecer que o Luiz e o Douglas deu aula na disciplina de IBD no ano 2020, certo? E eu posso trocar aqui também, ó. Eu posso falar que a disciplina de PWE, quem deu aula foi o Douglas também no ano de 2020, certo? Só que aí vocês têm a disciplina de, vou deixar até esse código aqui, certo? Vocês têm a disciplina de IIH, certo? O professor Lúcio, que vamos falar que é o código 132. Então, qual que é a outra aula? É LIP, né? Desculpa, pessoal. LIP. Lógico, com o professor Douglas, correto? E eu vou tentar inserir. Olha o erro que dá aqui, pessoal. O que significa esse erro aqui? Quem chuta? Se chutar é 3 pontos no bimestre, na média final.
Tem que acertar. Porque eu uso o mesmo código? Oi? Ah, eu acho. Será que é por causa do mesmo código? Que aí, no caso, teria que criar outro? Não, aqui eu não usei o mesmo código. Eu vou dar um select aqui de novo. Na disciplina, existe a disciplina LIP aqui cadastrada? Agora não vale mais os 3 pontos, tá, pessoal? Tem a disciplina LIP aqui cadastrada? Não. Não. Não tendo a disciplina LIP cadastrada, aqui, eu não consigo executar aqui. Eu não consigo executar esse código aqui. Porque a chave estrangeira ela fala o seguinte: ela só pode ser referenciada se existir na tabela origem. Professor de disciplina aponta a sigla da disciplina, o código da sigla da disciplina, para a tabela disciplina lá na sigla. Existe LIP aqui? Não, não existe. Então você não consegue fazer isso daqui. Entendeu? E como que o senhor conseguiu inserir IBD e PWE? Porque IBD e PWE estão cadastrados na tabela disciplina. Correto? Entenderam a referência, pessoal? Professor, seria a mesma questão que a gente estava vendo antes, de uma tabela ter relação com a outra, que no caso a mesma entidade tem que estar presente em ambas para dar certo? Tem que estar presente em ambas com o mesmo tipo de dados. Não pode ser com um tipo de dado diferente. Entendeu? Sim, muito obrigada. De nada. Pessoal, eu vou parar a gravação aqui. Vocês têm mais alguma dúvida? Não? Então eu vou parar a gravação. Não.